Linha direta com a Justiça pela Rádio Bandeirantes. Estamos começando aqui mais um programa, trazendo para vocês a melhor prestação de serviço na área do direito. Como estamos realizando ao longo dos últimos programas, vamos dar sequência agora à série de entrevistas com candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na secção São Paulo. Para essa entrevista com a doutora Dora Cavalcante, eu também recebo aqui no programa o nosso integrante do time do Linha Direta, doutor Francisco Miné Ribeiro Paiva. Doutora Dora, seja bem-vinda aqui ao programa, é um prazer tê-la conosco no Linha Direta para discutir um pouco as questões relacionadas às suas propostas e à Ordem dos Advogados do Brasil aqui na secção São Paulo. Tudo bem? Como vai? Eu vou muito bem, Pedro. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Boa tarde, doutor Francisco. Boa tarde ainda não, né? Quase hora do almoço. É isso aí, doutor Miné, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? O doutor Miné está sem áudio, vamos só resolver esse probleminha. Acho que ele não ligou o microfone, mas a gente já Boa tarde. Em breve terá Boa essa tarde. solução. Boa tarde. Muito bem, doutor Boa Miné, tarde, seja Dora. bem-vindo. Boa tarde, Dora. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes, internautas. É um prazer falar com vocês. E é um orgulho, né, contar com mais uma participante, a Dora, a Dora Cavalcante, que nos brinda aí com essa coragem, né, para se candidatar à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo. Então, para nós é um grande orgulho e hoje nós vamos poder conhecer um pouquinho mais dos programas que a Dora está propondo e dos desafios, né? Do desafio que é e será, né, uma mulher participar e presidir um órgão tão importante quanto a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Dora, a gente começou essa série, né, com a doutora Patrícia. Do que isso que o doutor Miné está trazendo é muito importante também ser colocado, né? Pela primeira vez nós temos duas candidatas mulheres concorrendo a esse cargo. Não tivemos mulher exercendo a presidência da OAB ainda em São Paulo. Qual que é a importância desse momento que vive a Ordem? E antes mesmo da proclamação do resultado, essa já é uma eleição histórica na sua visão? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde, internautas, boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Essa já é uma eleição histórica e a trajetória até aqui já mostra a relevância de uma eleição da Ordem em que tudo será diferente. A própria doutora Patrícia, minha colega, inverteu a cabeça de chapa com Leonardo Sica quase agora, às vésperas da inscrição das chapas, o que mostra a importância e a atualidade do tema, não só da paridade de gênero, como também da equidade racial nas eleições da Ordem. Para quem não sabe, em dezembro do ano passado, o Conselho Federal aprovou uma mudança nas regras para as eleições da Ordem. Então, pela primeira vez, nós teremos chapas mais representativas, constituídas por metade de mulheres e metade de homens, portanto, colegas da advocacia, e 30% de vagas preenchidas por colegas da advocacia negra. Então, é uma eleição por si só inovadora, e o nosso grupo, a Chapa 20, vem com tudo, não só nessa bandeira da representatividade, da pluralidade e da reaproximação da advocacia com a própria Ordem, como também nos outros temas fundamentais e que também fazem essa eleição, diria eu, histórica, porque, afinal de contas, nós estamos não só atravessando, espero que seja o finalzinho desse dramático período da pandemia, como também tivemos aí uma série de tensões, discussões importantes, né, sobre o esfacelamento da nossa democracia, como estamos. Então, efetivamente, o contexto é bastante interessante. É verdade. Dora, deixa eu fazer uma pergunta para você, ainda dentro desse programa, da tua candidatura e desse grupo, né? Eu creio que nós passamos por diversos problemas de natureza institucional. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil
ela carece de um posicionamento mais firme sob o ponto de vista da defesa da defesa da democracia, né? Nós tivemos várias situações envolvendo um afrontamento, né? Em relação a esses valores democráticos, com vários movimentos no sentido contrário. E eu gostaria de ouvir o que você pensa a respeito disso, do papel institucional da Ordem dos Advogados, seja ela aqui em São Paulo, seja ela no Brasil, qual é o papel da Ordem nesse contexto democrático, em defesa da democracia, e aproveitando uma segunda pergunta, que eu já vou deixar para você responder, no que diz respeito à questão das oportunidades para os jovens advogados. Eu acho que hoje a carreira, na realidade, o papel do advogado ele é fundamental para a administração da justiça, mas hoje nós temos jovens advogados, boa parte deles desempregados, com sérios problemas para se colocarem no mercado de trabalho, e esse é um grande desafio. Qual seria o papel da Ordem nesse sentido? Então, eu gostaria que você, por gentileza, comentasse esses dois temas. Com certeza, temas dos mais relevantes. Vamos começar, então, pelo papel institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem, né, e eu vivi desde o início da minha carreira muito próxima ao ambiente da OAB, eu nem me apresentei, eu sou Dora Cavalcante, eu tenho 27 anos de formada e sou uma advogada criminalista, militante, né, sou uma advogada da advocacia do contencioso. O nosso grupo, ele reflete uma participação, digo eu, muito bem distribuída de colegas de todas as áreas, de colegas que vêm da advocacia dos escritórios, da advocacia pública, da advocacia do interior e essa enormidade de colegas que advogam sozinhos, não é, doutor Miné? O que se perdeu ao longo dos anos, e eu vejo muito isso no diálogo, nessas oportunidades de conversar com jornalistas experientes, com os profissionais que falam, Dora, no passado, sempre que nós tínhamos um momento de crise, ameaças ao Supremo Tribunal Federal que vivenciamos ao longo desse ano, né? Estamos aqui acompanhando todos os brasileiros com um aperto no coração, as próprias questões da CPI e como isso abala né, as demais questões institucionais do país. E hoje, aqui no estado de São Paulo, não é mais regra lembrar da OAB, ouvir a presidência da OAB, os representantes da OAB, sobre qual é o farol, o norte para a defesa do Estado Democrático de Direito. E eu digo isso, Miné, não pensando, obviamente, em partidarização da nossa OAB, mas que a omissão não combina com uma advocacia forte. A OAB ela tem esse papel voltado para as questões da classe, para as questões realmente atinentes à segunda parte da sua pergunta, mercado de trabalho, princípios éticos, transparência, toda essa faceta para a gente poder trabalhar. E o coração disso são as prerrogativas. Mas a advocacia tem essa dimensão pública. O profissional do direito, né, ele tem que resgatar na ordem aquele ideário do aluno do direito, que entra na UAB, que entra na faculdade de direito, pensando numa sociedade mais justa, preocupado com o seu entorno, com a sociedade, aquele que acredita nas vias institucionais como a via melhor para a solução dos conflitos, que quer uma advocacia em pé de igualdade com as outras carreiras, com respeito, com dignidade. Portanto, é muito triste, isso precisa mudar, ver a OAB de São Paulo, que congrega o maior número de inscritos de todas as seccionais do país. Hoje nós somos mais mulheres já inscritas nos quadros da ordem e há, vamos dizer, essa timidez na OAB. De novo, isso precisa mudar, o momento pede isso e eu acredito que o nosso grupo, na Chapa 20, convido os internautas a conhecerem esse grupo que se formou, porque não sou só eu estou aqui como candidata a presidente, mas um grupo muito forte de colegas que enxergam a OAB
para a advocacia e para a sociedade. Né, trazem uma carreira, dedicação, compromisso público e querem realmente trazer, resgatar esse papel simbólico da ordem. Faço um intervalinho ou vamos para os jovens, doutor Miné? Vamos direto, vamos lá. Não, vamos direto. Então tá bom. Um outro aspecto importante também relacionado a esse tema, e que é objeto de crítica por parte dos advogados, é que, na realidade, a Ordem dos Advogados do Brasil ela acaba sendo uma caixa preta, né? Ou seja, que há necessidade de bastante transparência. Nós vivemos tempos de compliance, tempos em que a sociedade fiscaliza todas as instituições, e nada como esta oportunidade, né, para mostrar para que os candidatos possam dizer o que pensam no que diz respeito às questões de transparência, às contratações da própria Ordem dos Advogados, a maneira como ela se comporta, como se comportará a Caixa de Assistência dos Advogados, ou seja, quais são suas ideias, Dora, a respeito dessas questões, que são questões importantes para o advogado? Vamos lá, eu estou com o nosso programa aberto aqui em cima da mesa. O primeiro item, moderniza OAB, democracia interna, governança, transparência e reforma eleitoral. Eu, Dora, que advogo na área criminal, acompanhei nos últimos anos o esforço do país. Hoje a advocacia tem que estar preparada para assistir os seus clientes em temas de compliance, due diligence, governança. E aí, quando a gente olha para a nossa entidade, lamentavelmente, Miné, isso não é respeitado pela própria OAB São Paulo, que devia estar na vanguarda. Eu vou trazer um tema que eu acho que é precioso para mostrar que, infelizmente, Caio, atual presidente da OAB, que descumpriu sua promessa de campanha, porque disse que não iria tentar uma reeleição e hoje está aí, pondo todo o peso da máquina para tentar se reeleger. O que acontece? Nós tínhamos já em 2021 a oportunidade de realizar essas eleições da ordem online. Nós tínhamos, porque as regras mudaram e hoje vários estados do Brasil já farão a votação online. Por que isso é importante? Porque o advogado tem um compromisso com a democracia. Quando a gente pensa que na última eleição da OAB, quase metade dos colegas não votaram e o voto é obrigatório, né? A gente pensa que realmente as pessoas estão, em primeiro lugar, desencantadas com a ordem. Em segundo lugar, vendo como a OAB está no atraso, no retrocesso. Nós não temos, infelizmente, uma OAB que integre a advocacia aos novos tempos. O voto online é uma conquista da advocacia, ou seja, a pessoa pode, com sigilo, né, no conforto do seu escritório, de uma audiência, na sua casa, no home office, participar e superar essa abstenção. Da mesma forma, coisas antigas, nós temos ainda reuniões de conselho que se arrastam por 10 horas. Isso não é eficiente. O Conselho da Ordem, né, eu vejo aqui os nomes que me honram e me alegram dos nossos conselheiros seccionais que hoje integram a Chapa 20, e um conselho tem essa vocação de opinar, de dar diretrizes, de assessorar uma diretoria. Não se quer um modelo, né, daquele presidencialismo antigo. A entidade tem que abraçar uma maneira colegiada de administrar esse enorme universo da OAB, para que aí a gente possa efetivamente implementar na prática aquilo que nós pregamos para os nossos clientes, não é, Miné? Portanto, se eu prego a transparência, se eu trabalho e falo, olha, o meu escritório atua na área de compliance, eu tenho que ter, no mínimo, um portal da transparência em que eu consiga buscar as informações que eu preciso, né? Eu preciso estar preparado para dar respostas à sociedade das coisas que são ditas sobre a OAB. É muito preocupante ver que esse ano a advocacia teve que atravessar notícias
muito, muito, muito delicadas de um escândalo no próprio Tribunal de Ética da OAB e nós não ouvimos uma resposta clara. Claro que respeitando, eu sou criminalista, a presunção de inocência, o sigilo dos autos, mas falta posicionamento institucional. Falta posicionamento institucional. Se tivéssemos implementado o voto online, o que mostra que essa gestão não tem um compromisso democrático, não deseja mais engajamento, mais representatividade e, por que não, também a participação dos jovens, já poderíamos fazer até a eleição em 2 turnos, né? Que ampliaria o debate, daria mais tempo para que as candidaturas pudessem debater as suas ideias, pudessem se aproximar dos desígnios da OAB e pudessem lembrar ao jovem que a OAB não é simplesmente uma obrigação, mas que ela tem esse papel de porto seguro para o jovem. Hoje o jovem se forma, eu recomendo o trabalho que a FGV faz, porque hoje eles aplicam o exame de ordem, esse exame de ordem que é um exame duro, as pessoas se preparam para passar no exame de ordem e saem de lá sem encontrar possibilidade de trabalhar na nossa atuação de advogados. Então, a gente tem que fazer um enfrentamento franco. Nós precisamos pensar que com as novas tecnologias, no ambiente virtual, com todas essas questões que se apresentam, surgem novos espaços na advocacia e fomentar essas carreiras. Então, o jovem, ele precisa buscar na ordem essa diretriz que é quase, vamos dizer, uma formação, uma busca de vocação e um auxílio para entrar no mercado de trabalho, porque não é fácil. Dora, tem mais uma grande questão relacionada à maneira como a Ordem dos Advogados deve prestar serviços ao advogado, né? Seja ele através do aperfeiçoamento da Escola Superior de Advocacia, seja através da luta pelas prerrogativas do advogado. E eu queria ouvir um pouquinho de você, com toda a sua experiência, e sempre o advogado criminalista é uma fera, né, nessa particularidade. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre o que você traz de propostas relacionadas a esses temas. Perfeito. O nosso programa, nós demos até um nome que é para chamar bem atenção para quão importante é esse tema para a advocacia. E quem é advogado militante, no meu caso, uma advogada militante, sabe que a prerrogativa profissional, ela é, na realidade, uma ferramenta de trabalho, é o que possibilita a representação dos clientes em pé de igualdade, né? É um instrumento para viabilizar o que a gente chama de paridade de armas, portanto, as partes representadas de uma forma equilibrada. O nosso programa prevê a criação de um super ministério das prerrogativas. O que é isso, Miné? É justamente criar 3 braços em que nós vamos tratar de maneira interdisciplinar a pauta das prerrogativas, inclusive trazendo também as preocupações, essas bandeiras centrais do respeito à equidade racial, das questões, é uma prerrogativa transversal, que vai olhar atentamente para as dificuldades do jovem profissional, da mulher advogada, nesse esforço que é como qualquer escola hoje no ensino médio. Você perguntar para um jovem, para o meu filho para o meu caçula que se forma, esse trabalho é de qual matéria? Mãe, é de todas as matérias. Portanto, a escola de prerrogativas vai conjuntamente fazer uma capacitação, um alerta, uma formação que traga a Comissão de Direitos e Prerrogativas e a ESA nesse princípio geral. E mais, a Procuradoria de Prerrogativas, o que quer dizer isso? É que eu, advogada, se sofro um enfrentamento, como já atravessei diversas situações delicadas na vida, numa audiência, numa visita a um presídio, muitas vezes um embate mais desgastante, tenho até em mãos, nós temos os mecanismos, né? Hoje a gente tem uma lei de abuso de autoridade, mas o que o advogado pensa, né? O que o colega pensa? Sempre no seu cliente. Então, às vezes,
fazer um enfrentamento pode ter uma retaliação para a própria causa que aquele colega representa. Por isso é tão importante uma procuradoria de prerrogativas em que as advogadas e os advogados possam levar para a ordem a situação ocorrida, e são muitas graves. Agora, no ambiente virtual, às vezes ficam até mais expostas às situações delicadas que o profissional enfrenta no dia a dia, para que a OAB, por um corpo remunerado de advogados, o que tem previsão regimental no nosso estatuto, possa, de maneira impessoal, em nome da ordem, pedir providências em relação ao que ocorre. Então, também protege, né, o advogado ou advogada para que ele possa levar adiante o seu reclamo. Também vamos efetivamente implementar o que existe no papel, mas não na prática, que é uma ouvidoria ativa. Eu, na minha carreira, já fiz parte de alguns conselhos, sigo sendo conselheira nata do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e volto a dizer que uma ouvidoria, ela tem um poder de oxigenar a entidade, de estar aberta às críticas, né? O jovem que não enxerga valor na OAB precisa dialogar com a sua entidade, precisa se sentir acolhido pela sua entidade. Portanto, neste plano ainda do Superministério de Prerrogativas, nós vamos implementar e efetivar uma ouvidoria atenta para as demandas da classe. Dora, na realidade são diversos desafios, né? E nós ficaríamos aqui horas falando, né? Porque os advogados demandam, e nós temos várias questões de natureza assistencial, nós temos a questão dos advogados que já estão na terceira idade e que muitas vezes não estão mais em condições de poder continuar a advogar, né? Então, nós temos diversos desafios relacionados à natureza assistencial. E mais uma pergunta que o Pedro Campos sempre faz, né? E fez para todos os candidatos, no que se refere à questão da anuidade, que muitas vezes é relacionada ao chamado jovem advogado, ou mesmo o advogado que hoje sofre as mazelas da pandemia, né, tem muitas vezes dificuldade para saldar. Eu gostaria de ouvir o que você pensa a respeito disso, sobre a questão financeira da Ordem dos Advogados do Brasil, que é um aspecto muito importante que interessa a todos os advogados. Esse ano, a gestão está desenvolvendo um censo, mas, de novo, pecando pela falta de transparência e não priorizando o caráter democrático, os dados do censo não estão sendo compartilhados com a classe. Esse censo poderá ser uma ferramenta importante para discutirmos uma anuidade progressiva na OAB. A advocacia não é diferente da sociedade brasileira. Eu e Lázara Carvalho, minha vice, que vem da advocacia popular, que tem uma trajetória de competência e de destaque como uma liderança da advocacia, temos essa preocupação de olhar para todas e todos colegas da nossa profissão. Portanto, a sua pergunta é essencial. O que é uma anuidade progressiva? É aquela que, a partir dos dados, possa contemplar, né, não só os critérios que já existem, descontos que são importantes no início de carreira, nos primeiros anos, ou para a advogada gestante, mas de forma mais criteriosa, uma anuidade que respeite as características sociais e o perfil da advocacia de cada um. Existem outros mecanismos, né, para minimizar o peso da anuidade na vida do profissional. Um deles, que muita gente repete, é aquele retorno, se não integral ou parcial da anuidade através dos serviços. E aí, de novo, é preciso modernizar a ordem. Óbvio que todo mundo tem que ter na mão um aplicativo que mostre que, além do desconto na farmácia, o desconto no teste de Covid, que tantos colegas utilizaram, que a CAASP, a Caixa de Assistência, ela tem uma gama de serviços, né? É desconto na academia, no pet shop, em todos os lugares, e aí a advocacia precisa negociar com o peso dos seus 350 mil inscritos para proteger a classe. Eu diria que hoje, nesse momento, nós vamos entrar aí no mês de novembro, o drama
que todas as famílias vivem é o peso de um plano de saúde, né? Para quem consegue dar um passo além do SUS, e nós sabemos, Miné, que em outros tempos você ter um plano da CASP podia representar uma economia real para a sua família. E os planos estão muito caros, portanto é preciso entender o porquê, é preciso efetivamente ingressar no caixa da CASP e tentar, por essa via, proteger a classe, porque está realmente muito difícil. Nós vimos isso na busca pelo auxílio e a economia sofreu muito, a advocacia não é diferente, os profissionais precisam de amparo para o computador, para o Wi-Fi, para a sala onde vão fazer as suas audiências virtuais, descontos nos coworkings que estão espalhados por todas as cidades para que o profissional possa ter, além das salinhas na casa do estudante, outras opções para realizar o seu trabalho. Como você falou, eu agradeço o espaço, convido a todos a conhecerem o nosso programa no doracavalcante.oficial, nas redes sociais. Nós queremos ouvir, queremos a contribuição. É um projeto em andamento, mas o fundamental é lembrar a todos e todos que neste momento histórico precisamos dar um banho de votos, precisamos quebrar recordes nessa eleição. É fundamental participar. Não amarele, não fique em casa, não deixe de se programar para votar no dia 25 de novembro. Muito compromisso, muita ética, muita seriedade e um compromisso com a democracia e com a justiça social no nosso país. Verdade. Muito bem, doutor Miné, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a doutora Dora, Sim. Só para a gente não passar também desse assunto, que é algo que, Lógico. vez por outra, chega principalmente por aqueles que não são necessariamente operadores do direito, né? Exame de ordem, doutora Dora, é importante? A senhora defende a manutenção do exame como ele é, um outro tipo de exame, ou se for eleita presidente, vai acabar com o exame de ordem aqui em São Paulo? É importante, o exame de ordem é sim importante, esse mecanismo que possibilita que os alunos no 5º ano da faculdade já possam prestar o exame de ordem ajuda. Nós sabemos que é difícil, é delicado, mas a advocacia é uma profissão de muita responsabilidade. E digo mais, depois que a pessoa se forma e passa no exame da ordem, ela precisa continuar se atualizando, estudando. Essa é uma preocupação que eu tive, olhando os cursos da ESA, que são muitos, Miné, Pedro, são cursos caros. Então, por exemplo, para aquele profissional que atende pelo convênio da assistência judiciária, que é uma função muito nobre, né, que é atender pelo convênio que a OAB mantém a população mais vulnerável, é preciso disponibilizar cursos de boa qualidade gratuitos, né? Formações a preços acessíveis. Isso tudo é muito, muito importante. Eu vejo isso, a minha atividade profissional, além da advocacia criminal no escritório, eu sou uma das diretoras do Innocence Project Brasil, que é o projeto Inocência. Então, eu tenho, vamos dizer, a razão de ser da minha vida, um olhar para as questões de acesso à justiça, né, para essa questão realmente de que a população receba um bom atendimento, e a gente sabe o quanto a advocacia pode ser importante na vida de uma pessoa, os reflexos de uma advocacia comprometida. Portanto, sim, o exame precisa continuar, mas a OAB precisa ajudar os advogados, os estagiários a se prepararem e para terem condição de encontrar uma área, de encontrarem um eixo de trabalho, né, para que possam estar conectados. Miné falou da advocacia sênior, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes combinar as dificuldades tecnológicas com aquele momento da vida em que a pessoa já não está conseguindo clientes novos, a tal do networking diminui. Esse advogado ele precisa estar amparado e precisa estar prestigiado, porque isso eu posso dizer aqui como uma mulher de 50 anos. Na advocacia, a idade traz sabedoria, né?
Temos que ter uma interação de mentoria entre os profissionais mais velhos e os que se formam, essa cooperação recíproca, e é muito bacana a gente pensar nessa OAB de sonhos, que é possível. É uma OAB que fomente essa convivência, né, e que desperte esse desejo de pertencimento à nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bom, Dora. Eu desejo a você uma ótima eleição, toda a sorte, né? Que essa mensagem ela possa ser divulgada para todos os demais colegas, né? E que vocês sempre estejam abertos às novas ideias, que eu acho que é dessa maneira que nós conseguiremos aí ter uma ordem de advogados cada vez mais forte, cada vez mais importante para todos os advogados e para a sociedade em geral. Obrigada. Para a OAB ficar on, não deixem de votar no dia 25 de novembro e mandem sugestões para o nosso programa. Nessa primeira semana já incluímos 2 pontos programáticos que recebemos online aí pelos formulários que estão abertos no site, no YouTube e no Instagram da nossa campanha. Muito obrigada por esse espaço e aí uma boa tarde para todos que nos ouviram. Muito obrigado. Ouvimos a doutora Dora Cavalcante aqui no Linha Direta com a Justiça. Intervalo é rapidinho, voltamos já com o doutor Miné.